Oi, gente! Na aula passada a gente viu sobre o sistema locomotor, né, nos seres humanos, e hoje a gente vai ver como que o sistema locomotor funciona nos demais animais vertebrados aí que a gente tem na natureza. Bom, o sistema locomotor, nos animais vertebrados a movimentação ela é bem semelhante à do ser humano, com a interação entre os ossos, articulações e musculatura, tudo isso comandado ali pelo sistema nervoso. No entanto, há várias adaptações nos diferentes grupos, tá? E essas adaptações elas vão estar relacionadas ao ambiente onde aquele animal vive, seja o ambiente aquático, seja o ambiente terrestre, ou se aquele animal, por exemplo, voa, enfim. O esqueleto dos vertebrados, ele pode ser dividido em duas partes, tá? A parte axial e a parte apendicular. A parte axial ela vai compreender aqui a coluna vertebral e o crânio, tá? Em animais que possuem costela e externo também, tá? Mas não são todos os animais que possuem. Então, falou em axial, lembra aí de coluna vertebral e crânio. Apendicular vai ser composto pelas cinturas escapular e pélvica e pelos membros anteriores e posteriores. No caso dos peixes, vai ser composto pelas nadadeiras. Os peixes, né? Nos peixes, o esqueleto axial, junto com a musculatura segmentada, que é essa musculatura aqui, ó, toda, né? Seguindo esse padrão de segmento, faz com que o corpo realize movimentos ondulatórios laterais, provocando o seu deslocamento na água, né? Aquele movimento de nadar, né? O movimento bem parecido com os das serpentes no ambiente terrestre, né? Que elas ficam fazendo aquela movimentação assim para poder conseguir se movimentar na terra. As nadadeiras, elas exercem uma função mais orientada à mudança de direção no movimento. Então, eles fazem o movimento aqui de ondinha para nadar, e as nadadeiras é mais para mudar a direção do seu movimento. Nos animais vertebrados terrestres, com 4 membros, que são os tetrápodes, né? A locomoção está associada com a movimentação dos membros anteriores e posteriores. Seria como se os membros anteriores fossem os nossos braços e os posteriores as pernas, tá? Do esqueleto apendicular, sendo muito variado entre os grupos. Então, isso vai variar de animal para animal e do objetivo daquele esqueleto, tá? Daqueles membros também. Aqui, por exemplo, animais que correm com muita destreza ou com muita velocidade, como os felinos, por exemplo, como a nossa onça pintada maravilhosa, eles possuem os seus membros posicionados na região ventral do corpo, né? Ou seja, aqui, ó, na parte de baixo, aqui está o corpo, os membros eles ficam na parte de baixo, né? Para poder correr com mais velocidade. Já animais cujos esses membros têm uma importante função na sua sustentação, esses membros eles estão posicionados mais na parte lateral do corpo, como é o exemplo aqui do nosso amigo crocodilo, tá vendo a diferença? Aqui na onça, o membro ele tá mais na parte de baixo do corpo e aqui no crocodilo tá na parte lateral, tá? E os animais que voam? Os animais que possuem essa capacidade de voar, como a maioria das aves, tem ave que não voa, professora? Tem ave que não voa, né? Não consegue voar, assim, de verdade. Galinha, por exemplo, enfim. E os morcegos possuem o esqueleto apendicular com uma série de adaptações. Essas adaptações vão permitir a presença das asas, tá? E quais são essas adaptações? São reduções ou alongamentos de alguns ossos dos membros anteriores. Os membros anteriores seriam os braços e mãos das aves e dos morcegos, tá? Além da presença de penas nas aves e das membranas interdigitais, que ficam ali entre os dedos do morcego, que vão formar as suas asas. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, um osso bem alongado do morcego, e aqui as membranas interdigitais para poder formar a asa, e aqui também os ossos alongados das aves para poder formar a asa e permitir o voo. Bom, a gente falou como que esse sistema locomotor funciona nos demais vertebrados aí espalhados pela natureza, e a gente também vai falar um pouquinho sobre a saúde do sistema locomotor, tá?
que assim como o nosso sistema nervoso, ele também tem algumas coisas que podem acometê-lo. Sistema locomotor, sistema esquelético e o sistema muscular, em conjunto com o sistema nervoso, formam o sistema locomotor, que vai ser ali o responsável pela nossa movimentação. Mas esse sistema, assim como os outros sistemas do corpo, precisa de atenção e cuidados para manter o seu bom funcionamento. Saúde do sistema locomotor. Vamos falar então agora dos desvios que acontecem na nossa coluna vertebral, tá? A maioria das pessoas, em algum momento da vida, já sentiu alguma dor nas costas e a primeira coisa que fez foi relacionar essa dor à coluna vertebral. No entanto, isso não quer dizer que haja um problema na sua coluna vertebral, tá? A dor, ela pode ser sintoma de algum problema ou pode estar apenas sinalizando algum cansaço. Se for um dia que você ficou muito tempo em pé, ou se foi um dia que você ficou muito tempo deitado, ou ficou sentado numa posição muito ruim, pode ser só uma indicação de cansaço. Uma dor nas costas, ela também pode sinalizar problemas em outras partes do corpo, tá? Não necessariamente na coluna vertebral. Como, por exemplo, algum problema relacionado aos rins, alguma lesão muscular, tá? Cólicas, as meninas aí que sofrem com as cólicas menstruais também costumam sentir dor nas costas, gravidez e etc. Então, manter a postura correta ao sentar-se, ao levantar objetos pesados e até ao dormir é fundamental para que a coluna vertebral se mantenha saudável. Bom, desvios na coluna vertebral. A coluna normal, quando ela é vista de lado, assim, ó, ela apresenta curvaturas que são normais, tá? Que é a lordose e a cifose. Lordose vai ficar aqui na nossa parte cervical e lombar, e cifose, essa curvatura aqui na parte torácica. Ok. Só que quando essa curvatura aparece de forma exagerada, ela pode gerar desconforto, dor nas pessoas, tá? Quando essa curvatura exagerada é na lombar, ela recebe o nome de hiperlordose, tá? Hiper vem de grande, né? De muito. Então, hiperlordose é uma curvatura muito acentuada ali na nossa lombar. Quando essa curvatura é lá na dorsal, ela recebe o nome de hipercifose. Então, aqui é uma coluna normal, aqui é uma coluna com hiperlordose e aqui hipercifose. E a gente também pode ter outro tipo de desvio da coluna vertebral. Quando a coluna vertebral ela é vista de frente, ela é reta, né? Aqui, ó, ela tá retinha, né? Porém, a gente pode ter um desvio lateral, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, e o nome desse desvio, que também vai causar incômodo e dor, é escoliose. Pode ser mais grave, pode ser mais branda, tá? Tudo isso vai depender do problema que aquela pessoa pode ter na coluna. Hérnia de disco, tá? Existem diferentes tipos de vértebras que se encontram agrupados em determinadas regiões da coluna, tá? Então, a gente vai ter aqui, no comecinho, as vértebras cervicais, são 7 vértebras. Aí, logo abaixo, a gente tem as vértebras torácicas, que são 12. Lá no finalzinho, a gente vai ter as vértebras lombares, que são 5. E fechando aqui a nossa coluna, a gente vai ter o sacro, com 5 vértebras que são soldadas, e o cóccix, com 4 vértebras que também são soldadas. As articulações das vértebras com discos intervertebrais possibilita à coluna uma grande variedade e amplitude de movimentos, tá? Então, a nossa coluna ela vai ter aqui as vértebras e entre as vértebras vai ter esses discos aqui para facilitar aí a movimentação. Porém, algumas alterações podem acontecer nessa cartilagem aqui, tá? Pode ser provocada por pressão ou pelo desgaste nessas vértebras. E aí, isso vai poder originar aí a hérnia de disco, que é o quê? É um deslocamento dessa cartilagem, tá? Esse problema ele é mais frequente nas regiões lombar, né, que é aqui embaixo, e cervical, da coluna vertebral. A gente pode ter também paralisia por lesão na medula espinal, né? A medula
da medula espinal partem os nervos do sistema nervoso periférico. Eles vão levar os sinais que comandam os órgãos do corpo, tá? Então, qualquer lesão que ocorra na medula espinal vai comprometer a condução nervosa e pode causar uma paralisia, já que o fluxo da informação vai ser rompido ali, tá? Dependendo do grau do ferimento, a recuperação ela pode ser possível. Se for um ferimento muito grave, a pessoa pode ficar paralisada para sempre. Então, aqui, ó, a gente tem a nossa coluna vertebral, aqui tem as vértebras, né? Aqui os nossos discos intervertebrais, aqui a nossa medula, né? O cordão da medula espinal, e aqui um exemplo de fratura que poderia aqui comprometer o funcionamento da nossa medula espinal. Bom, como a gente viu, a gente tem diferentes regiões, né, na nossa coluna vertebral. E, dependendo do local que acontece uma fratura ou um acidente, vai ocorrer uma resposta no nosso corpo, tá? Se uma fratura ocorrer aqui entre a C1 e a C4, na nossa cervical, a gente pode ter uma tetraplegia. Quando a gente fala em tetraplegia, tetra vem de 4. Então, tetraplegia significa que a pessoa não tem a movimentação dos 4 membros, né? Se esse acidente, se essa fratura ocorre aqui, ela vai perder a movimentação do pescoço para baixo, tá? Ela vai conseguir movimentar aqui só o rosto. Se for da C5 até a T1, ela também vai ter uma tetraplegia, mas ela vai ter uma maior mobilidade aqui da parte do pescoço, né? Dessa parte de cima. Se for aqui na parte torácica, ela pode ter uma paraplegia. Quando a gente fala em paraplegia, a gente fala na perda de movimento, na paralisia de 2 membros, né, que seriam os membros aqui inferiores, as pernas. Então, a pessoa teria uma paralisia dessa parte para baixo. E mais aqui no finalzinho, na parte da lombar, também seria uma paraplegia. Ou seja, ela conseguiria movimentar os braços, mas não conseguiria andar, não conseguiria movimentar as pernas. Então, existem esses diferentes tipos de paralisia no lugar onde essa coluna vai sofrer um impacto ou ela vai sofrer uma fratura grave. Por isso, pessoal, a importância da acessibilidade, né? Quando a pessoa sofre uma lesão medular, né, ela tem que desenvolver novas habilidades físicas e novas habilidades funcionais que vão permitir a sua locomoção, a sua autonomia, né? A realização das atividades do dia a dia, a interação com o ambiente e com a sociedade. Então, já é um momento muito difícil. Se acontece um acidente com a pessoa e ela perde os movimentos, já é um momento difícil. Então, por isso que é importante a questão da acessibilidade, né? Os ambientes estarem preparados para receber essas pessoas, para tornar a vida dessas pessoas um pouco mais fácil. Existem normas de regulamentação, tá? Para que esses ambientes estejam preparados. Essas normas são seguidas? Infelizmente, não são seguidas na maioria das vezes. Mas é uma forma de minimizar aí o desconforto e proporcionar uma maior acessibilidade para as pessoas com a mobilidade reduzida. Bom, gente, sobre o sistema locomotor a gente fechou. A gente viu como que é o sistema locomotor nos seres humanos, a gente viu como que é nos demais vertebrados. A gente viu também quais os problemas de saúde relacionados a esse sistema, né? Então, respondam aí as atividades. Qualquer dúvida, eu tô por aqui. Um abraço e até a próxima.